E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan, eu sou o professor Cablan e nessa videoaula aqui vamos começar a corrigir o caderno Aprender Sempre, volume 2, terceira série do ensino médio, sequência de atividades 1, aulas 1 e 2, descobrindo figuras semelhantes. Objetivos da aula: classificar figuras poligonais que tenham lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes congruentes. Identificar figuras poligonais semelhantes em malhas quadriculadas por meio da comparação de lados e ângulos correspondentes, verificando a proporcionalidade entre os lados e a congruência entre os ângulos. Determinar as medidas de lados e ângulos desconhecidos em pares de figuras poligonais semelhantes, a partir da medida de lados e ângulos correspondentes e da razão de semelhança entre as figuras. Na etapa inicial das próximas atividades, você deverá colocar a mão na massa para medir segmentos e ângulos em algumas figuras. Você também será convidado a observar algumas figuras em malhas quadriculadas para indicar se elas são ou não semelhantes. Vamos lá? Observe os pares de figuras nas malhas quadriculadas abaixo. Com o uso de um transferidor, meça os seus ângulos e dê a medida de seus lados, sabendo que os lados dos quadradinhos medem 1 centímetro. Quais as relações entre as medidas das figuras menores e as medidas das figuras maiores em cada caso? Então, se você pegar o transferidor e medir esses ângulos aqui, você vai ver que os ângulos são congruentes, certo? Então, quer dizer, eles têm a mesma medida e os lados são proporcionais. Olha só, aqui nós temos dois quadradinhos, né? O lado aqui é 2 e o lado aqui é 2, 4, 6. Então, a razão de semelhança aqui, existe uma relação, né? 2 sextos ou 6 para 2. Então, se a gente pegar e dividir o tamanho do lado do quadrado grande com o tamanho do lado pequeno, do quadrado pequeno, você vai ter aqui uma razão 3. Se você fizer o inverso, você vai ter uma razão 1/3. Mesma coisa com esses triângulos aqui, ó. Ele é retângulo, os dois são retângulos. E o que acontece? Essa altura aqui que é 3 é proporcional a essa altura aqui que é 6. Então, a razão de semelhança aqui é 2, né? 6 por 3 dá 2. Ou seja, a medida dos lados é o dobro, né? A medida do lado da figura grande é o dobro da figura do lado da figura menor. Complete as lacunas com base nas observações realizadas. São chamados de figuras semelhantes. Então, você vai colocar aqui semelhantes. Então, são figuras semelhantes aquelas que possuem todos os ângulos correspondentes com medidas iguais ou congruentes, né? Com medidas iguais, pode pôr iguais aqui. E todos os lados correspondentes com medidas proporcionais. Então, os ângulos têm a mesma medida, ou são congruentes, né? E os lados são proporcionais entre si. Dois. Observe as figuras representadas nas malhas quadriculadas, sabendo que os lados dos quadradinhos medem 1 centímetro e com base no que foi concluído no item 1, decida se são semelhantes ou não. Então, o que temos aqui, ó? Aqui nós temos uma altura 3 e aqui nós temos uma altura 6. Portanto, as medidas aqui têm que ser proporcionais, tá? Então, se aqui tem 2, aqui tem que ser 4. Beleza. Se aqui tem 4, aqui tem que ser 8. 2, 4, 6, 8. Beleza. Então, aqui tem a diagonal aqui pegando 2, aqui tem a diagonal pegando 4. Então, eles são semelhantes. Essa daqui, a altura tem 3, aqui a altura tem 3.
Aqui nós temos o lado, a base medindo 4. E aqui está medindo 2. Aqui tem 3 não, ali tem 6, né? Aqui é o dobro. Então a altura aqui é 6, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 4. Aqui nós temos 2, 4, 5. Aqui nós temos 2, 4, 6, 8. Então aqui é 8 e aqui é 5. Então por causa disso, por causa dessa medida aqui, essas duas figuras não são semelhantes, porque a razão de semelhança tem que ser para todos os lados, né? Não apenas para alguns. Então, por isso, não é semelhante. Esse caso aqui. Então, não é semelhante. Você escreve aí. Letra C. Vejamos a figura maior. Aqui tem a altura 2, aqui tem a altura 1. Então, é 2 para 1. Então, tem que ser o dobro. Aqui nós temos 3, aqui nós temos 2, 4, 5. Então, não tem a relação aqui de 2 para 1. Então, aqui é o dobro. O dobro de 3 teria que ser 6. Então, essa daqui não é também. Elas não são semelhantes, né? Na verdade, é no plural, né? Não são. Deixa eu até consertar ali, porque são... A palavra correta é não são semelhantes. Certo, e essa outra figura aqui tem a altura 4 e aqui tem a altura 2, 4, 6. Tá. Aqui tem a altura 2, aqui tem a altura, aqui tem a medida 2, aqui é 3. Aqui é 2 e aqui é 3. A base 4 e aqui nós temos 4, 6. Será que eles se mantêm a mesma razão entre os lados? Vamos ver então. Então nós temos aqui que é 2 terços. Pegando aqui a base de cima aqui, ó, 2 terços. Se a gente dividir a altura uma pela outra, 4 sextos é a mesma coisa que 2 terços. Então a razão está se mantendo aí constante, né? A base, mesma coisa, 4 para 6, mesma coisa que 2 terços. Então nesse caso a proporcionalidade existe aqui, ó. Então aqui 2 terços também. Então nesse caso sim, são semelhantes. Então bem tranquilo aí para saber se é semelhante ou não, basta que os seus lados correspondentes sejam proporcionais, tá? E, por consequência, os ângulos internos também serão iguais ou congruentes, terão a mesma medida. Observe as figuras semelhantes abaixo e faça o que se pede. Certo, já observei, vamos ver o que pede. Faça a divisão das medidas dos lados correspondentes. O que você pode dizer sobre os valores encontrados? Então, vamos fazer a divisão dos lados correspondentes. Vamos pegar esse lado aqui com esse lado aqui. Então, você tem 3, 4,5. Então, essa divisão aí, ó, dividindo por 3 em cima, por 3 embaixo, nós vamos encontrar uma razão 1 para 1,5. Simplificando aí, ou melhor, multiplicando por 2 em cima e embaixo, nós encontramos uma razão aqui, ó. Você multiplica por 2 em cima e embaixo para se livrar desse número decimal ali, tá? Então, vou multiplicar por 2 aqui, e vamos encontrar a razão 2 terços, certo? Agora, se eu pegar esse lado aqui, esse, com esse, eu vou encontrar a mesma razão, ó, 1 por 1,5. Se eu pegar esse com esse, mesma razão, 1 por 1,5. E aqui é a mesma, né? 1 por 1,5 se eu simplificar. E aqui, 2 terços. Portanto, podemos dizer que as razões são iguais, são idênticas, né? Quando pegamos lados correspondentes e fazemos a divisão, nós obtemos o mesmo valor sempre. Porque essas duas figuras são o quê? São semelhantes. Por isso, a razão entre os lados correspondentes é sempre a mesma. Muito tranquilo isso. Página 61, você vai encontrar lá, ó, complete as lacunas com base nas observações realizadas. Quando duas figuras são semelhantes,
Ao determinar a razão das medidas dos lados correspondentes, obtemos valores iguais. Ao determinar a razão das medidas dos lados correspondentes, obtemos valores iguais. As razões são iguais. Este valor obtido é chamado de razão de semelhança. Razão de semelhança. Tá aí. Então, o valor que a gente obteve na figura anterior ali é chamado de razão de semelhança. No caso aqui é 2/3. 4. Sabendo que os pares de figuras abaixo são semelhantes, determine as medidas desconhecidas dos lados e dos ângulos. Dica: note que é necessário calcular a razão de semelhança para encontrar os valores dos lados desconhecidos. Bom, agora começou a ficar um pouquinho mais divertido, né? Estava muito, mas muito de boa mesmo. Então, primeira coisa, ó, se as duas figuras são semelhantes, significa que os ângulos internos são congruentes. Se os ângulos internos são congruentes, significa que o beta tem o valor de 60 graus, que é o ângulo correspondente da outra figura. Beleza, agora aqui é o seguinte, vamos calcular a razão de semelhança, pegando lados que a gente conhece. Então, a gente conhece aqui, ó, esses dois lados. Então, vamos obter a razão de semelhança, que eu vou chamar de K. Vai ser igual a 2/5, ou seja, 0,2. Ou melhor, 0,4. Né? Deixa eu apagar aqui. Então, 2 dividido por 5 dá 0,4. Então, essa é a razão de semelhança, tá? Quer dizer que para eu sair da figura pequena para chegar na figura grande, eu divido por 0,4. Ou, se você preferir, você pode fazer o seguinte, da figura grande para ir para a figura pequena, você multiplica por 0,4, porque é menor, né? É uma redução. Então, aqui no caso. Pois bem, vamos encontrar o valor de x. Como é que fica, então? Então, nós temos que 5 está para x, assim como 2 está para 5, ou melhor, o resultado é 0,4. O resultado dessa razão é 0,4, que é a razão de semelhança. Aí você faz os procedimentos aí. Para isolar o x, você vai encontrar um x igual a 5 dividido por 0,4. Como eu havia comentado, né, para você obter essas medidas aqui, você divide por 0,4. Pode fazer o teste aí, ó. 3 dividido por 0,4 vai dar 7,5. 5 dividido por 0,4 vai dar o valor de, vejamos aqui, 12,5, não é isso? Vou fazer essa conta aqui rapidamente, aqui, ó. 5 dividido por 0,4. Nós obtemos, é melhor fazer, vamos fazer isso aqui. 50 aqui, ó, para igualar as casas decimais, então fica 50 dividido por 4, que vai dar quanto? Vai dar 4 vezes 12. 4 vezes 12 vai dar 48, sobra 2. 0, que vai dar 5. Exatamente, 12,5, então é o valor de x. 12,5 não tem unidade, então deixa assim mesmo, 12,5. E no B, determine beta, x, y e z. Então, ó, beta, o correspondente dele é o 55, então vou colocar aqui em cima para economizar espaço. Então, beta mede 55 graus também. Ângulos internos são congruentes, tá? Elas são semelhantes, essas figuras. Pois bem, agora a gente vai encontrar a razão de semelhança. Para isso a gente precisa de dois lados conhecidos, um de cada figura. Ó. A gente conhece esse e esse. Portanto, a razão de semelhança, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou dividir o maior pelo menor. Então, nós temos aqui 10 dividido por 2,5. Vai dar uma razão de semelhança de 4. Ok? Então, quer dizer que do pequeno, para eu chegar nas medidas do grande, eu multiplico por 4. Portanto, vamos começar com o x. Ó. X vai ser igual a... O lado correspondente é esse aqui. Ó. Então, é 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. E o y? O y é o 4 vezes 4. 4 vezes 4. Então, estou pegando aqui o lado correspondente, multiplicando pela razão de semelhança aí, para obter esses valores aqui, ó. E, finalmente, o z. Você tem lá
é 2 vezes 4, que é o lado aqui, vezes a razão, vai dar o z. 2 vezes 4, perdão, que é igual a 8. Tá aí. Então, esses são exercícios aí de semelhança de figuras. O 5. As duas figuras abaixo são semelhantes e os lados dos quadradinhos medem 1 centímetro. Determine o valor de x que corresponde à medida de um dos lados da segunda figura. Observe que este lado está situado numa região apagada da malha quadriculada. Certo. Então, primeiro vamos encontrar a razão de semelhança, né? Já falou que é semelhante. Qual que é a razão de semelhança? Ó, esse lado aqui eu sei que é 2. Esse aqui eu sei que é 4. Portanto, ó, a razão de semelhança aqui é igual a 4 dividido por 2, ou seja, é o dobro. Essas medidas aqui são o dobro dessas. Então, se aqui eu tenho 2, 4, 5, aqui eu terei o dobro, ou seja, o x é igual a 10. Tá? Da mesma forma aqui, ó, nós temos a altura, aqui é 4, portanto aqui vai ser o dobro. E assim por diante, né? Então, o principal aí é razão de semelhança. Agora sim, vou voltar para a live, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Só vou encerrar aqui rapidamente. Então essa foi as aulas 1 e 2 aí do Caderno Aprender Sempre. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.